A taça da Copa do Mundo de 70, feita em ouro maciço, foi roubada na sede da CBF e nunca foi encontrada. Um verdadeiro vexame para o Brasil. Ninguém poderia imaginar que no país que tem um povo apaixonado por futebol, alguém pudesse roubar a taça de campeão do mundo e derretê-la para vender o ouro. Levaram nossa maior preciosidade do esporte. O Brasil foi campeão no México, onde ganhamos em definitivo a taça Jules Rimet, erguida pelo capitão Carlos Alberto. A final contra a Itália foi emocionante e o Brasil sagrou-se campeão mundial de futebol pela terceira vez. O capitão do time, o lateral Carlos Alberto, levantou a taça Jules Rimet e o Brasil parou em festa. A verdade é que a seleção de 70 encantou o mundo pela habilidade e entrosamento de seus jogadores, que eram liderados por Pelé. Mas o troféu, que pesava quase 4 quilos em ouro maciço, o equivalente a 3 milhões de reais no dinheiro de hoje, foi roubado da CBF no centro do Rio de Janeiro em dezembro de 1983. A preciosidade simplesmente sumiu da estante onde estava guardada. A taça era símbolo do orgulho nacional pela vitória do tricampeonato mundial. Ironicamente, uma réplica do troféu era mantida num cofre, enquanto a original era exposta e, por isso, foi roubada facilmente. O certo é que até hoje o roubo da taça da Copa de 70 é cercado de muito mistério, incertezas e impunidade. Meu nome é Jorge Lordello e deixa logo eu te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. E dá essa força pra gente agora mesmo, deixando o seu like e se inscrevendo, para que isso a gente possa postar mais vídeos por semana para você. Gente, agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde a notícia do roubo da taça em ouro que a seleção canarinho de 1970 ganhou com Pelé assombrou o mundo. Olha, pessoal, e se você quer realmente passar num concurso para qualquer carreira policial, em qualquer estado do Brasil, eu preciso, é claro, te indicar o Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos que já estudaram na plataforma do professor Oliver, já passaram e estão trabalhando, olha que legal, na PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM em vários estados e municípios aqui do Brasil e também até Polícia Federal e PRF. Olha, além dos cursos para você passar num concurso para a polícia, você se esforçando e com todo esse material do Instituto Oliver, eu também quero te dizer que o Instituto Oliver oferece também cursos superiores, sequenciais, tecnólogos, bacharelados e até a pós-graduação. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Criada em 1928 e esculpida pelo francês Abel Lefaux, a taça Jules Rimet foi encomendada por Jules Rimet, que foi o terceiro presidente da FIFA e era destinada a premiar o campeão da Copa do Mundo de futebol. A taça foi entregue pela primeira vez no torneio realizado no Uruguai, em 1930. Em 1946, a taça ficou conhecida pelo nome do seu idealizador, Jules Rimet. A cada 4 anos, a taça passava para o país vencedor, mas o primeiro que conquistasse 3 títulos da Copa ficaria com o troféu permanentemente. Após as vitórias do Brasil em 1958 na Suécia, 1962 no Chile, a seleção de 70, com craques como Pelé, Carlos Alberto, Torres, Jairzinho, eles conquistaram o título no México e trouxeram a taça para o Brasil definitivamente. Essa imagem mostra nosso eterno camisa 10 Pelé abraçando o goleiro Ado após o Brasil derrotar a Itália por 4-1 em 1970 e conquistar a Jules Rimet para sempre. Nessa foto histórica podemos ver o técnico Zagallo à esquerda e o capitão Carlos Alberto desfilando em carro do Corpo de Bombeiros com a taça Jules Rimet nas mãos em Brasília. E depois, já com a taça no Brasil, Pelé aparece admirando sua maior conquista no futebol. Mas vamos lá. No dia 19 de dezembro de 83,
A taça Jules Rimet estava na sala da presidência da CBF, que ficava no 9º andar do edifício João Avelange, na Rua da Alfândega, número 70, lá no centro do Rio de Janeiro, onde funcionava a entidade, que atualmente é sediada, mudou de lugar, agora fica na Barra da Tijuca. O vidro à prova de balas da vitrine que protegia a estatueta de ouro não impôs grande obstáculo aos ladrões. Eles quebraram a moldura de madeira e levaram não só a Jules Rimet, mas também 3 outros troféus de competições internacionais conquistadas pela seleção canarinho. O vigia do prédio, chamado João Batista Maia, ele tinha 55 anos na época, ele foi rendido por 2 ladrões, por volta de mais ou menos 21 horas do dia 19 de dezembro de 1983, e ele teve os seus olhos vendados. Ele era o único segurança para tomar conta da sede da CBF e, por isso, ele foi totalmente e facilmente dominado. Os criminosos pegaram com o vigia rendido as chaves das salas e eles subiram ao 9º andar do prédio onde estava a taça Jules Rimet. E eles me conduziam, até no elevador eles me levaram. Eles utilizaram em seguida um pé de cabra para tirar a moldura de madeira e tirar o vidro blindado, o qual envolvia a taça, juntamente com outras 3 taças de ouro, as taças Independência, as taças Equitativa e a Jurrito. Deu pra ver nada mesmo, porque além deles me jogar no chão e botar os esparadrapo, e eles me conduziam. A verdade, gente, é que foi extremamente fácil para os bandidos roubarem a taça toda em ouro. O local onde ela estava guardado para exibição ficou vazio sem as nossas taças. Do lado de fora do prédio da CBF estava o 3º ladrão, que na verdade foi o mentor do assalto que ficou aguardando a dupla trazer a taça Jules Rimet de ouro. Julite Coutinho, dirigente da CBF, declarou em entrevista ao Jornal do Brasil naquela época que, apesar de haver um vidro de proteção blindado, a vitrine apresentava uma fragilidade. Estava apoiada em uma moldura de madeira, veja se tem cabimento. Ou seja, a pessoa que planejou a proteção da taça de 70 era amadora e, pelo jeito, não entendia praticamente nada de segurança. Logo após o roubo que abalou os brasileiros, a CBF ofereceu uma recompensa na época de 5 milhões de cruzeiros para quem fornecesse pistas que levasse à sua recuperação. O roubo, nos anos finais do regime militar, foi considerado um escândalo, principalmente pela facilidade com que os criminosos entraram no prédio da CBF e saíram de lá, carregando um dos maiores símbolos da história do futebol brasileiro. Desde o início, os policiais tinham certeza de que o crime havia sido planejado por alguém que conhecia bem o prédio da CBF e sabia onde estava a taça Jules Rimet. Semanas depois, as investigações prenderam um homem chamado Sérgio Aires, guarda bem esse nome. Ele era conhecido como Sérgio Peralta, que atuava dentro da CBF como representante do Atlético Mineiro, e ele foi apontado pelos policiais como o idealizador daquele assalto. O mentor do crime, então, seria o Sérgio Peralta, que, por sinal, a polícia descobriu que ele tinha livre acesso ao edifício. Sérgio Peralta, nós descobrimos, ele tinha 35 anos de idade, era solteiro e morava numa pensão no bairro de Santo Cristo, lá no Rio de Janeiro. O chefe do roubo tinha 2 comparsas, o ex-policial Francisco José Rocha Ribeira e Chico Barbudo, e o também decorador José Luiz Vieira da Silva, conhecido como Luiz Bigode, que seriam os arrombadores, que também foram presos pela polícia. Bom, no dia seguinte, ou seja, dia 20 de dezembro de 1983, a dupla de arrombadores tentou, sem sucesso, vender a taça para um ourives, que recusou, por entender que o troféu era um patrimônio do povo brasileiro. Mas a segunda tentativa deu certo. O negociante de ouro, Juan Carlos Hernandes, não tinha nenhum sentimentalismo pela seleção brasileira, pois ele era estrangeiro. Juan Carlos era argentino e vivia no Brasil desde 1973 de forma clandestina. E ele trabalhava
com a compra e venda de ouro e joias. Ele aceitou fazer o serviço sujo ao transformar a taça Jules Rimet em barrinhas de ouro. Foi no 20º andar desse prédio, no centro do Rio, que a taça foi transformada em barras de ouro. A minha equipe de produção conseguiu descobrir como foi que a Polícia Civil chegou aos autores do roubo da taça de 70. Vamos lá. O crime foi desvendado por causa de que Antônio Seta, que era apelidado de Broa, era um ladrão conhecido no Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Presta atenção. Sérgio Peralta convidou quem? O tal de Broa para participar do roubo, mas ele se recusou por razões pessoais. Para mim, escuta, você saiu da cadeia há pouco tempo. Você não quer fazer um ganho de 6 quilos de ouro? Aí eu falei, interessante, pode ir, vai falando. Poxa, eu que esclareci esse cara. O irmão de Antônio Seta, de nome Giacomo Seta, tinha morrido de infarto juntamente no dia da final da Copa de 70 e provavelmente não suportou a emoção causada pela conquista. A verdade é que Antônio Seta, o vulgo Broa, é que foi o cagueta, tá vendo? Foi ele que entregou o nome de Sérgio Peralta e após o Sérgio ser detido, ele entregou os seus 2 outros comparsas do roubo e também o receptador, que comprou a taça com quase 4 quilos de ouro. Olha, pessoal, com isso, em 25 de janeiro de 1984, Sérgio acabou também sendo preso. Porém, ele afirmou na justiça que só confessou o crime por ter sido torturado pelos policiais, que também teriam agredido Luiz Bigode. Chico Barbudo confessou sua participação e disse que não apanhou, mas alegou que os investigadores levaram cerca de 2,5 kg do ouro derretido da taça Jules Rimet da sua casa. O cagueta da história, que foi o Antônio Seta, o vulgo Broa, morreu no dia 3 de dezembro de 1985, em um acidente de carro perto da Lagoa Rodrigo de Freitas. Fato curioso é que o acidente ocorreu justo no dia em que ele iria depor da justiça contra o Sérgio Peralta e os seus comparsas, o que fez com que muitos suspeitem até hoje que a sua morte foi uma queima de arquivo. O promotor de justiça, o Dr. Murilo Bernardes Miguel, que atuou no caso, falou sobre a investigação. Em princípio, eles não foram reconhecidos pelo vigia, os dois, que no caso seriam o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. Mas o que aconteceu com os ladrões da taça de 70? Calma, que eu vou te contar toda a história. Em março de 1988, Sérgio Peralta, Chico Barbudo e Luiz Bigode foram condenados a 9 anos de prisão cada um. O receptador argentino Juan Carlos Hernández pegou uma pena de apenas 3 anos de cadeia. No entanto, o argentino acabou fugindo para a França em 1988, onde ele cumpriu 7 anos de prisão lá na França por tráfico de drogas em Paris. Desde então, ele jamais foi visto novamente e desapareceu. Chico Barbudo, por sua vez, teve direito de recorrer da pena em liberdade. Acabou sendo assassinado por 5 homens no dia 28 de setembro de 1989. Já Sérgio Peralta foi preso em 13 de julho de 1994, ganhando liberdade condicional em setembro de 1998, 4 anos depois. Ou seja, ele ficou preso apenas 4 anos. Aí, ele morreu de infarte em agosto de 2003. Luiz Bigode também foi encarcerado, ficando detido em Bangu até 1998 e cumpriu pena na colônia agrícola de Magé. A taça da Copa de 70 foi roubada e derretida, mas isso é o que menos importa, pois as lembranças do tricampeonato mundial de futebol jamais vão sair da mente dos brasileiros apaixonados por esse esporte que chega a parar o Brasil em jogos da Copa do Mundo. É por isso que somos conhecidos como o país do futebol. Dá para acreditar que a taça Jules Rimet, símbolo da nossa maior vitória esportiva, fosse derretida só por causa da ganância de criminosos? Zagallo teve papel importante na conquista como auxiliar técnico. Vocês podem ter certeza que nós faremos de tudo
para trazer essa taça do mundo. Zagallo cumpriu o que prometeu. Trouxemos a Taça do Mundo. O curioso é que anos depois a taça foi roubada e acabou nas mãos de um argentino que não teve dó em derreter a nossa preciosidade. A impunidade mais uma vez saiu vitoriosa no Brasil, pois o argentino não ficou preso um dia sequer em nosso país. Uma cópia perfeita da Jules Rimet foi feita e depois foi muito bem guardada. A taça original ficou na memória, que por sinal é inesquecível, a conquista do tricampeonato lá no México. Um ano depois do roubo, o Brasil recebeu uma réplica da taça em ouro maciço, fabricado lá na Alemanha, que foi guardada num cofre de banco. Uma outra réplica folheada a ouro está na sala de troféus da CBF, lá no Rio de Janeiro, na Barra. O caso do roubo da taça Jules Rimet acabou virando tema de samba enredo da escola de samba na Cidade Maravilhosa. Ou seja, esse caso rumoroso envolvendo nossa taça Jules Rimet não acabou em pizza, e sim em carnaval. E aqui entra um conceito importante na segurança moderna: rede. Uma câmera sozinha tem um alcance limitado, todo mundo sabe, mas várias câmeras conectadas aumentam a cobertura de uma rua, de um quarteirão, de um bairro. Entenda que um crime não começa e termina necessariamente no mesmo lugar. Às vezes, a imagem principal não está na câmera da vítima, está na câmera do vizinho, está na esquina, está no carro que passou antes. Esse, gente, é o valor da segurança colaborativa. A CoSecurity trabalha nessa lógica. Uma rede que cresce, aprende com as ocorrências e melhora continuamente a capacidade de análise, prevenção e auxílio à polícia. E as câmeras da CoSecurity já estão conectadas ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, ao Monitor AOZ e também ao 190 no Rio de Janeiro. Bom, recentemente eu estive na CoSecurity e acompanhei de perto como é a atuação para auxiliar as autoridades. Eu fiquei impressionado em ver como uma rede privada pode contribuir de forma concreta para a segurança pública. No fim, uma rua mais conectada é uma rua mais inteligente. E uma comunidade mais conectada, é claro, é uma comunidade mais segura. E agora chegou a hora, pois eu quero saber o que você pensa desse caso. Escreve aqui nos comentários o que você achou desse roteiro histórico do roubo da nossa taça do tricampeonato. E para a gente fechar com chave de ouro, deixa eu te avisar que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal, hein? E deixa eu te pedir uma força para você. Deixa o seu like, se inscreva no canal agora, pois nos ajuda muito. Ativa também o sininho de notificação e compartilhe essa história incrível de futebol com os seus amigos e amigas que amam a paixão brasileira que é o futebol.